Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos olhar para um espelho e falar de nós próprios. Neste episódio, vamos discutir a comunicação dos bancos centrais. Durante muitos anos, o interesse estava centrado naquilo que os bancos centrais decidiam e não tanto naquilo que diziam. Mas à medida que a exigência de comunicação aumentou, até as instituições mais fechadas foram descendo as escadas das suas torres de marfim. Os bancos centrais abriram-se à sociedade, tornaram-se mais transparentes e mais próximos dos cidadãos. Uma transformação da qual o Banco de Portugal faz parte, incluindo este podcast. No entanto, embora seja essencial para cumprirem o seu mandato de estabilidade de preços, uma comunicação mais ambiciosa não está isenta de riscos para as autoridades monetárias. É para nos falar dos desafios e oportunidades deste processo que temos hoje connosco as autoras de um artigo na revista de Estudos Económicos de outubro sobre os esforços de comunicação para um público mais generalista. Rita Duarte e Hildeberta Abreu, economistas do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, e Isabel Gameiro, diretora do Departamento de Comunicação e Museu, equipa da qual eu também faço parte. Muito bem-vindas, as três. Rita, como eu referia antes, quem nos ouve pode achar que o que interessa é, no fundo, só aquilo que os bancos centrais decidem e não necessariamente aquilo que dizem. Porquê é que também é importante este lado da comunicação dos bancos centrais? No fundo, qual é a relevância da comunicação dos bancos centrais? Bom dia, Nuno. As pessoas têm razão quando pensam que aquilo que os bancos fazem, que os bancos centrais fazem, é muito importante, porque, no fundo, são as suas decisões que lhes permitem manter os preços estáveis. Mas aquilo que os bancos centrais dizem, ou seja, a sua comunicação, também é essencial para os ajudar a cumprir este mandato. E porquê? Porque quando os bancos centrais explicam os seus objetivos e as decisões, permitem que as pessoas avaliem, os cidadãos, avaliem o seu desempenho e os responsabilizem. Esta responsabilização é essencial para gerar confiança e, ao mesmo tempo, confere legitimidade aos bancos centrais enquanto instituições públicas e independentes. Mas há outra razão para comunicar. Quando os bancos centrais falam das suas ações e das decisões que tomam, como mudanças nas taxas de juros, estão a tentar também influenciar as expectativas das pessoas. E quando as pessoas percebem um pouco melhor aquilo que se está a passar no momento e aquilo que é mais provável que se venha a passar no futuro, tomam decisões mais informadas. Isso também facilita a tarefa de manter a inflação sob controle. Portanto, resumindo, a comunicação dos bancos centrais tem dois grandes objetivos. Um primeiro objetivo é fomentar a confiança dos cidadãos e um segundo objetivo é guiar as expectativas das famílias e das empresas quanto ao futuro. Se esta comunicação for bem sucedida, os bancos centrais tornam as suas políticas mais eficazes. E, Hildeberta, eu referi há pouco também na introdução que houve vários avanços na comunicação dos bancos centrais, ou seja, ela era feita de determinada forma e agora, há muitas mudanças e é uma comunicação mais ambiciosa. Quais é que foram esses principais avanços? Conseguimos elencar alguns? Sim, é verdade. A comunicação dos bancos centrais mudou imenso nos últimos 30 anos, digamos. Até aos anos 80, a regra era os bancos centrais diziam o mínimo possível e eram ambíguos. Aliás, há uma frase bastante famosa do Alan Greenspan, que era o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos no final dos anos 80, em que ele diz, num discurso em Washington, qualquer coisa como: desde que me tornei banqueiro central, aprendi a falar com grande incoerência. E se acham que aquilo que eu disse foi claro e inequívoco, posso garantir-vos que provavelmente não me entenderam. Mas pronto, a partir dos anos 90 isto mudou muito. Depois da experiência que tivemos com inflações muito altas e muito voláteis durante os anos 70 e o princípio dos anos 80, tornou-se muito claro que tinha que ser uma prioridade manter a estabilidade de preços. Então, esta missão foi dada aos bancos centrais, juntamente com a independência do poder político. E isto fez com que os bancos centrais passassem a ser muito mais transparentes. Passaram a explicar os seus objetivos e as razões que estavam por trás das decisões que tomam.
Mas nesta fase, os bancos centrais dirigiam-se sobretudo aos especialistas, ou seja, os participantes nos mercados financeiros, os jornalistas económicos, os académicos. Depois vem a crise financeira global de 2008 e aí os bancos centrais tiveram necessidade de ainda aumentar mais a comunicação com estes especialistas. O que é que nós sabemos dos estudos? Sabemos que esta comunicação tem sido, em geral, bem-sucedida, ou seja, os bancos centrais, de facto, conseguem afetar os mercados financeiros e conseguem afetar as expectativas dos especialistas. E qual é o paradigma agora? O paradigma é comunicar mais, de maneira mais transparente e chegar a mais gente? No fundo é esse até o âmbito do vosso estudo, não é? É exatamente isso, ou seja, a questão é que a crise financeira global trouxe uma outra realidade, que foi a perda de confiança dos cidadãos nas instituições, incluindo os bancos centrais. E a verdade é que 10 anos depois da crise, esta confiança ainda não tinha sido recuperada. E como a Rita explicou, a confiança é tipo o ingrediente secreto do sucesso dos bancos centrais. Exato. E, portanto, aqui houve uma nova etapa na comunicação, que foi os bancos centrais perceberem que tinham que fazer chegar as suas mensagens a outros grupos da sociedade se queriam reconquistar a confiança. Portanto, o paradigma hoje em dia é os bancos centrais precisam ser transparentes, mas também precisam de comunicar para além dos especialistas, precisam de comunicar com os cidadãos a quem servem. Obviamente que isto traz muitos desafios novos. Exato, e é uma excelente transição. Isabel, o que é que torna então a comunicação do Banco Central desafiante ou mais desafiante quando comparamos, por exemplo, com uma empresa ou com outra instituição? Imagino que haja especificidades que tornam esta comunicação mais difícil, não é? É verdade, o Banco Central comunica sobre temas que são muito complexos. Falamos, por exemplo, de política monetária, estabilidade financeira, estabilidade de preços, que são temas que não são intuitivos para a generalidade das pessoas. Exato. Mas a principal dificuldade que o Banco Central tem de comunicar com as pessoas é que a generalidade das pessoas não presta atenção aos temas de bancos centrais. Não quer saber. Isso não é uma questão apenas dos bancos centrais, é uma questão dos temas económicos em geral. As pessoas não se interessam e, portanto, isso cria aqui uma dificuldade logo à partida, que é como é que nós vamos conseguir que nos deem atenção. Exato. Este fenómeno, que nós economistas chamamos de desatenção racional, quer dizer que as pessoas só prestam atenção quando os benefícios são claros e quando os custos de entender aquilo que lhes está a ser transmitido são baixos. E o que é que acontece? Na concorrência que temos hoje pela atenção das pessoas, em que todos os dias nós somos inundados por informação, o facto de os bancos centrais comunicarem de forma complexa aumenta estes custos de prestar atenção. Exato. Por exemplo, para teres ideia de quais é que são estes custos, os discursos de vários bancos centrais só são entendidos por pessoas com 14 anos de escolaridade mínima, o que é equivalente a um curso universitário. Exato. E muito embora, portanto, isto seja adequado para os especialistas, não o é para o público em geral. Isto, quando a economia está estável e a inflação é baixa, é ainda pior. Porquê? Porque as pessoas não sentem a relevância daquilo que os bancos centrais fazem para o seu dia-a-dia. Nem dão conta que existimos. Exatamente. Muito embora o Banco Central está por trás dessa estabilidade de inflação e da estabilidade económica, mas parece que não é, parece que é irrelevante. Esta falta de atenção, por um lado, e a falta de entendimento daquilo que dizemos por outro, cria aqui um problema ainda maior, que é o problema da falta de conhecimento que existe sobre os bancos centrais. E o conhecimento é fundamental para criar confiança nas instituições. Nós sabemos que há estudos feitos para o Banco Central Europeu e para o Banco de Inglaterra que mostram que são as pessoas que entendem melhor aquilo que os bancos centrais fazem que mais confiam nesses bancos centrais. E é aqui que a comunicação é um elemento essencial. Porquê? Porque os bancos centrais, ao comunicarem de forma clara e simples, conseguem chegar às pessoas e criar as condições para lhe transmitir conhecimento. E dessa forma conseguem, achamos nós, criar confiança naquilo que eles próprios fazem.
E ancorar até as expectativas de inflação, por exemplo, como estávamos a falar ainda há pouco. E Rita, com a informação que dispomos, portanto, sabemos que existe este ecossistema em que os bancos centrais agora vivem, que é um ecossistema se calhar mais desafiante do que no passado. Daquilo que já conseguimos estudar, qual é a receita que nós sabemos que é mais eficaz para um banco central comunicar? Ou pelo menos o mais eficaz possível. Quais são os ingredientes desta receita? Bom, Nuno, a experiência dos bancos centrais e os estudos que temos até ao momento dão-nos algumas respostas claras. Não nos dão todas as respostas, mas temos algumas respostas claras. E, em primeiro lugar, um bocadinho no seguimento daquilo que a Isabel disse, é preciso usar uma linguagem simples e ser claro. E isto significa usar palavras e frases curtas, evitar usar o jargão técnico e falar de poucas coisas, poucos tópicos ao mesmo tempo. Também sabemos que usar um tom mais pessoal e construir as nossas mensagens como histórias que falem às preocupações das pessoas e que estejam relacionadas com o seu dia-a-dia ajudam a captar a sua atenção e criam uma ligação com as pessoas. E isso também é importante. Uma outra lição importante é que não há uma abordagem única que funcione para todos. Exato. E, portanto, para chegar a um determinado grupo ou a um determinado público-alvo, é preciso adaptar a mensagem. E, atualmente, o que muitos bancos centrais fazem é usar uma comunicação por camadas, em que cada camada tem um nível de complexidade e detalhe diferente. Por exemplo, os textos mais técnicos são complementados com sumários acessíveis, em linguagem simples e que muitas vezes usam elementos visuais que tornam as mensagens mais apelativas. Também sabemos que as pessoas têm hábitos de consumo de informação diferentes e, portanto, é preciso usar os múltiplos canais que temos ao dispor para chegar aos vários grupos de pessoas. A maioria continua a obter informação em meios de comunicação tradicionais, como a televisão, mas as redes sociais também são importantes para alcançar alguns grupos, nomeadamente os mais jovens. Por fim, mas não menos importante, a proximidade das pessoas também é muito importante. E esta proximidade pode passar por um envolvimento mais direto, em que os bancos centrais ouvem e falam diretamente com as pessoas, mas também por apoiar a sua educação económica e financeira. Portanto, não é escolher uma ou outra abordagem, no fundo é começar a fazer mais coisas para diferentes públicos. Nós sabemos sequer se isto resulta? Temos indicação de que fazer estas novas iniciativas está a ajudar? Temos sim alguma evidência, que continuam a ser produzidos bastantes estudos, mas até ao momento já temos alguma evidência de que este tipo de comunicação simples e adaptada gera mais atenção por parte das pessoas e facilita a sua compreensão sobre aquilo que os bancos centrais fazem e, nesse sentido, aumenta o seu conhecimento, o que vimos que é um aspecto importante. Esta maneira de comunicar também, os estudos também nos dizem que permitem influenciar as expectativas de inflação das empresas e das famílias, mas aqui também nos dizem que é preciso ir repetindo as mensagens de forma regular para conseguirmos gerar alguns efeitos mais duradouros. Eles serem absorvidas. Exato. Depois, para além da comunicação, há esta questão da proximidade. E uma comunicação bem desenhada, aliada a uma maior proximidade das pessoas, pode, de facto, temos alguma evidência que pode ajudar a criar confiança, a aumentar a confiança, mas aqui temos menos estudos e também menos certezas. Precisamos de mais tempo. Falamos agora em específico do Banco de Portugal. Esta pergunta tem que ser para ti, Isabel. Como é que evoluiu a comunicação do Banco de Portugal nos últimos anos? Comunicamos mais, de forma diferente, por outras vias? Como é que tem sido esta evolução? A comunicação do Banco de Portugal evoluiu muito ao longo das últimas décadas. E, tal como a maior parte dos outros bancos centrais, houve aqui duas fases nesta evolução. Uma primeira fase começou com o início da área do euro, em que houve aqui uma necessidade de aumentar a transparência e também a divulgação pública de informação por parte do Banco de Portugal.
E nessa altura aumentaram muitas iniciativas de comunicação. Por exemplo, aumentou o número de discursos, o número de comunicados de imprensa e até o número de publicações, nomeadamente publicações na área da estabilidade financeira. Depois, com a crise financeira e tal como disse a Hildeberta, houve aqui um problema de falta de confiança do público em geral nos bancos centrais e o Banco Central em Portugal também foi afetado por essa crise de confiança. E, portanto, foi necessário aqui implementar uma abordagem mais estratégica à comunicação. E, a partir de 2017, entramos numa nova fase. Foi criado o Departamento de Comunicação, portanto, especificamente dedicado a esta função, e isso permitiu, de alguma maneira, planear e organizar as iniciativas de comunicação do banco de uma forma mais estratégica. Foi possível passar a fazer planos estratégicos de comunicação plurianuais, orientados para melhorar a confiança no Banco de Portugal. Quais foram as iniciativas que nós tomamos a partir do início dessa segunda fase? Foi um bocadinho aquilo que a Rita acabou de dizer, que são as boas práticas da comunicação dos bancos centrais, de acordo com aquilo que nós sabemos agora. Que em princípio resulta. Que em princípio resulta, exatamente. E, portanto, fizemos um grande esforço de simplificação da linguagem para transmitir as nossas mensagens, tornando também as mensagens mais apelativas. Por exemplo, investimos em descodificadores, infografias, em vídeos, em podcasts e, mais recentemente, passámos a produzir sumários acessíveis das nossas principais publicações. Em paralelo, fizemos um grande investimento também nos canais digitais. O banco está nas redes sociais. Isto foi um processo que foi gradual. Começámos pelo LinkedIn e pelo X, ex-Twitter. Exato. Mas estamos também no YouTube e no Instagram. Mas em paralelo com isso, nós não esquecemos também os mídias tradicionais e precisamente por aquilo que já foi dito, que continuam a ser um canal privilegiado de acesso de informação pela generalidade da população. Claro. E, portanto, nos últimos anos, o governador teve várias vezes na televisão a explicar as decisões de política monetária, mas também tivemos vários colaboradores do banco a participar em programas de grande audiência a explicar algumas das nossas funções. Uma outra iniciativa que nós prezamos muito e que começamos nesta segunda fase foi uma maior presença junto do público. Então, presença física, sim. Nós temos feito encontros com a comunidade, com a presença do governador e de outros membros do Conselho de Administração, e temos também feito aulas abertas por todo o país, onde os membros do Conselho de Administração falam sobre política monetária com os alunos do ensino secundário. Por último, vale a pena referir que temos feito um esforço muito grande na área da literacia financeira, económica e estatística. Por exemplo, temos uma campanha nas redes sociais nessa área que se chama o Fica a Dica, que espero que as pessoas conheçam. Hashtag Fica a Dica. Hashtag. Mas temos também um canal privilegiado de comunicação e de transmissão de literacia financeira, económica e estatística, que é o Museu do Dinheiro. O Museu do Dinheiro está aberto ao público e recebe cerca de 80 mil visitantes por ano. Mais ou menos 20% desses visitantes são escolas e temos várias ações que fazemos com as escolas que nos visitam a explicar aquilo que faz o Banco Central e também conceitos básicos de economia. Se calhar vamos terminar com uma pergunta um bocado mais provocadora e calhou a sorte, a ti, Hildeberta, de responder a essa pergunta. Será que esta maior abertura, esta maior transparência e ambição na comunicação pode também ter riscos? Ou seja, se podemos acabar por diminuir a autoridade da instituição. E, no fundo, o que gostava que nos respondesse era como é que podemos equilibrar esta simplicidade também mantendo o rigor. Portanto, é que há vários equilíbrios ao mesmo tempo, não é? Sim, na verdade, há algumas pessoas que continuam a defender que os bancos centrais deviam era comunicar com os especialistas. Mas, na verdade, os cidadãos tomam decisões económicas todos os dias e são eles que, em última análise, avaliam se os bancos centrais estão a servir bem a sociedade. Portanto, comunicarmos com um público mais vasto é até um imperativo democrático, digamos. Mas, dito isto, é óbvio que há riscos.
E como tu disseste, é preciso encontrar aqui o equilíbrio certo entre comunicar de uma forma eficaz, mas minimizar os riscos. E como é que isto se faz? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos ser simples, mas não podemos sacrificar o rigor técnico, porque as mensagens demasiado simplistas podem induzir as pessoas em erro. Em segundo lugar, é muito importante nós conseguirmos transmitir incerteza, porque não podemos criar uma falsa sensação de segurança nas pessoas. Ou seja, se isso acontecer e depois a economia não evolui como o Banco Central estava à espera, as pessoas até podem deixar de prestar atenção aos bancos centrais. Exato. E, por último, é muito importante nós falarmos de temas que interessam às pessoas, mas que têm que estar dentro do mandato dos bancos centrais. Ou seja, os bancos centrais têm que ter a certeza que deixam claro quais é que são as suas responsabilidades e o que é que não lhes compete a eles fazer. Obviamente, na prática, nem sempre é simples encontrar este equilíbrio, mas as vantagens são muitas, se o conseguirmos, e é por isso que tem sido feito este esforço enorme pelo Banco de Portugal e por muitos outros bancos centrais de conseguirmos comunicar com um público mais vasto. Só para terminar, eu acho que vale a pena dizer que, em qualquer caso, temos de ser realistas quanto àquilo que é possível alcançar com estas iniciativas de comunicação. Ou seja, ter sucesso não significa que os bancos centrais vão conseguir chegar a toda a gente. Significa, sim, nós conseguirmos, pelo menos, ir além da minoria dos especialistas, que são o público tradicional dos bancos centrais. Vamos continuar a tentar. Hildeberta, Rita, Isabel, obrigado por esta discussão, metade economia, metade terapia, sobre a importância da comunicação dos bancos centrais. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Comunicar com o público em geral, um percurso desafiante para os bancos centrais, é o título do artigo publicado na Revista de Estudos Económicos de outubro e pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve!